Ao longo do ano de 2023, 2024, eu estive bastante bullish na Solana, mas desde o início do ano de 2025, especificamente ali em janeiro, a gente vem compartilhando a ideia na possibilidade da Solana ter formado o topo do ciclo. E eu recebi bastante perguntas de investidores que investem em altcoins da rede Sol, Jupiter, Camino, Drift, dentre outras. E a pergunta era, Matheus, se você acredita que a Sol existe a possibilidade de ter formado o topo, como é que fica o cenário dessas demais altcoins da rede Sol? Bem, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você a minha visão destas demais altcoins da rede Sol, além de relembrar aqui o cenário da Sol, é um dos motivos pelo qual eu acredito que não faz mais investir em Solana. Mas, antes de tudo, eu quero tirar uma dúvida que talvez esteja martelando na cabeça de alguns investidores. Talvez algum de vocês esteja nesse momento se perguntando, Matheus, vamos lá, deixa eu entender. Os últimos vídeos você vem compartilhando no cenário de possível alt-season, algumas altcoins com alvos altos, mas como assim você está falando em Solana ter a possibilidade de ter formado o topo, que não faz sentido mais investir no ecossistema da Sol? Eu estou sem entender, não faz sentido essas altcoins subirem a Solana, não. Olha só, turma, deixa eu lembrar para vocês o que estava ocorrendo no ciclo anterior com a Chainlink. Ela apresentou tudo naquela época que a Solana vem apresentando desde o início do ano para cá. Tá? No ciclo anterior, a Chainlink ela fez topo 6 meses antes do mercado. No gráfico da esquerda aqui eu tenho a Chainlink e na direita eu tenho o gráfico da AVAX, representando a maioria das altcoins. Está muito claro aqui, na última pernada de alta, a AVAX subiu cerca de 15 vezes, enquanto a Chainlink já tinha feito o topo do ciclo e na última pernada subiu apenas uma vez e meia aí, aproximadamente, não rompendo mais as máximas, enquanto a maioria das altcoins estavam explodindo, tá? No ciclo atual a gente está vendo a Solana apresentando tudo que a Chainlink estava apresentando nesses níveis aqui anteriores, tá? Então, existe a possibilidade da gente já não ter mais grandes valorizações a partir dos níveis atuais da Sol, enquanto as demais altcoins começam a performar bastante. Eu trago essas informações para vocês com base na análise técnica, análise de sentimento, estrutura de Elliott, com base até na análise de sentimento, né? Eu quero lembrar para vocês aqui a questão das pesquisas do Google pelo termo Solana, né, que tem atingido aí máximas históricas. Eu fiz questão de lembrar para vocês isso aqui dentro dos nossos canais abertos, Telegram e WhatsApp, né? Então isso mostrou para a gente uma anomalia pela parte dos compradores. Você não quer estar bullish quando está todo mundo bullish, né? Isso ocorreu justamente nesse topo aqui por volta dos $250. Foi quando eu fiz esses dois vídeos aí da Solana, compartilhando a ideia que eu estava da Sol porque eu estava me desfazendo dela, tá? Então você já entendeu até essa parte do vídeo que a Solana está apresentando características que a Chainlink apresentou no ciclo anterior, características essas que levou a Chainlink naquele período a não romper mais máximas, enquanto a maioria das altcoins estavam rompendo máximas, entregando grandes valorizações, né? Eu comento muito mais detalhadamente sobre isso nos vídeos que compartilhei da Solana anteriormente, tá? Mas hoje eu não vou entrar tão profundo aqui no gráfico da Sol, tá? Eu vou relembrar aqui nossas ideias de forma rápida. Vamos começar agora a falar da Solana, depois vamos falar da Sol contra o Bitcoin e as altcoins aí da rede Sol, beleza? Uma rápida pausa que eu quero te avisar de mais um sorteio que ocorrerá para os inscritos do canal junto com a Coinex, desta vez de mais de R$1.100. Para participar é bastante simples, basta você ter uma conta na corretora Coinex com o link do canal e acumular um volume superior a $5.000 neste mês de junho. O sorteio ocorrerá no dia 1 do próximo mês, julho. O volume pode ser acumulado tanto em spot ou futuros, né? Os dois juntos também. Será $200 dividido para 2 participantes, 100 para cada. E quanto mais você opera, mais chance de você tem de ganhar o sorteio, pois a cada $5.000 de volume acumulado nesse mês de junho, você ganha um cupom para estar participando do sorteio. Por exemplo, se você acumular $20.000 de volume no fim do mês, você tem então 4 cupons.
50 mil dólares, 10 cupons e assim sucessivamente. Então, se você é trade, aproveita o sorteio e opera na Coinex com o link do canal e você ficará apto aí para estar ganhando, talvez até de forma fácil, esse sorteio no início do próximo mês. Recado dado, vamos dar continuidade ao vídeo, tá? Eu vou relembrar aqui nossas ideias de forma rápida. Vamos começar agora a falar da Solana, depois vamos falar da Sol contra o Bitcoin e as altcoins aí da rede Sol, beleza? Começando aqui pelo gráfico da Solana, a análise vai ser bem rápida, tá? Só para a gente recapitular o que a gente já comentou anteriormente. Caso você quiser mais detalhes, volta aí nos vídeos anteriores que a gente tem comentando da Solana, tá, turma? Tem alguns cenários que a gente enxerga aqui possíveis pro ativo. Dentre eles é um que a gente já finalizou uma onda impulsiva e agora a gente está diante de um movimento de ABC corretivo. Esse é o meu cenário base hoje para a Sol. Acontece que existe um movimento corretivo um pouco mais complexo e um pouco mais raro também de acontecer, que é um movimento de flat expandido, onde o ativo rompe as máximas para depois entrar em um bear market, mandando aí a onda ser corretiva. Então, existe a possibilidade de entregar esse movimento aqui, rompendo as máximas antes de perder, antes de a gente entrar em um grande bear market na Sol. Mas isso aqui é um padrão raro. Para mim não faz sentido apostar nesse movimento, uma vez que a gente tem a opção de investir em outros ativos que entregam tanto potencial quanto até bem mais do que a Sol, correndo menos risco, que ainda mostra estruturas claras e impossíveis para a gente. Como é o caso do Ethereum, a gente já vai comentar sobre. Tá, então existe essa possibilidade de a gente ter formado essa quinta onda. Estamos agora já dentro do movimento corretivo, sendo aqui uma onda B mais comum, né? Uma onda em zigue-zague, ou uma apresentação de uma flat expandida, onde a gente rompe máximo para depois entrar em um bear market aí mais forte. Tem um cenário mais bullish que eu já comentei com vocês, né? Aqui é o cenário onde a gente mandou aqui onda 4, estamos subindo para uma onda 5. Eu não estou acreditando tanto nesse cenário, e um dos motivos principais é que a Solana já reverteu contra o Bitcoin, a gente já vai comentar sobre. E também um dos motivos é que a Solana ela apresentou uma anomalia no volume, uma vez que ela chegou nesses topos aqui, correto? A gente teve um dos maiores volumes da história, foi o gatilho final que faltava para estar realizando tudo que eu tinha em Sol nesses níveis aqui. Meu cenário básico hoje é que a gente completou aqui uma quinta onda e já estamos aí em um bear market na Solana, porém não significa que a gente não vai romper mais as máximas, né? A gente pode apresentar esse padrão mais raro aí que eu comentei para vocês, onde a gente manda uma flat expandida, rompe topos para depois ter uma queda aí mais forte. Mas não faz sentido apostar nisso, uma vez que a gente pode ter esse mesmo tanto de valorização, até bem mais, em outras altcoins que mantêm estruturas impossíveis, correto? Então, uma vez que a gente comentou aqui sobre o cenário da Sol contra o dólar, vamos comentar aqui sobre o cenário da Solana contra o Bitcoin de forma rápida, tá? Para mim tá bem claro que a gente reverteu agora para uma tendência de baixa na Solana, deixamos um enorme volume de topo. Lembra que a gente comentou sobre esses volumes que estavam provavelmente formando topo nos vídeos anteriores, quando a gente estava nesses níveis, tá? Então a Solana, na minha visão, já formou topo aqui contra o Bitcoin. Eventualmente deve apresentar um padrãozinho aqui de continuação da baixa para dar continuidade ao movimento de queda, tá? Ao contrário do Ethereum contra o Bitcoin, tá? Temos um gráfico claramente mais bonito do que a Sol contra o Bitcoin. A gente tem aqui um possível impulso, né? Creio eu que existe a possibilidade agora da gente estar mandando uma correção para voltar a subir contra o Bitcoin. Então, enquanto a gente tem o Ethereum com uma possível reversão para uma tendência de alta, tá? Lembrando que estamos falando de probabilidades, aqui a gente tem uma Solana que claramente, na minha visão, reverteu aqui já contra o Bitcoin. E se voltar a subir, tende a ser um pullback para a gente continuar essa queda. Matheus, eu quero ver o gráfico da Sol contra o ETH, cara. Não me convenceu esses gráficos aí da Solana e do Ethereum contra o Bitcoin. Tá, olha, o gráfico da Sol contra o ETH ainda é possível ver fundos mais altos, né? Então, com base nesse gráfico aqui, só com essas informações, talvez você entenda que as maiores probabilidades são que a Solana tende a continuar ganhando valor frente ao Ethereum, tá? Mas, turma, para quem entende de volume, tá? A gente vê essa anomalia aqui no volume, na minha visão, um possível volume de topo aqui na Solana contra o Ethereum. A minha expectativa é que a Sol tenha formado o topo contra o Ethereum. Logo, faz mais sentido, na minha visão, tá investindo em Ethereum nessa fase do ciclo do que em Solana, tá? Não só com base nesse gráfico,
mas também nos demais gráficos da Ethereum contra o dólar está bem mais bonito que a Sol contra o dólar, Ethereum contra o Bitcoin está bem mais bonito que a Sol contra o Bitcoin. Beleza? Então, uma alternativa para os investidores de Sol é trocar a moeda pela cripto do Ethereum, beleza? Para mim faz muito mais sentido, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. E para aqueles que me perguntaram, Matheus, como é que fica as altcoins da rede Sol, né? Jupiter, Camino, Drift, enfim. Turma, a maioria das altcoins da rede Sol, elas não apresentam gráficos tão atraentes, tá? A gente está vendo, no caso aqui da Jupiter, é um ativo de pouca informação, tá? Então não dá para a gente fazer previsões, prazo maior, a gente tem que errar bastante quando temos poucas informações. É um ativo novo, começou aí os gráficos, o histórico dela de fevereiro para cá, né, de 2024, mas as poucas informações que temos não são informações legais, tá? A gente tem topos mais baixos e a predominância dos volumes estão mais posicionados, a gente tem a predominância dos volumes acima, então a gente vê muito mais resistência acima do que suporte abaixo. Ponto positivo no curto prazo é que a gente vê um possível impulso aqui, então talvez estejamos aqui dentro do movimento corretivo para voltar a subir na Jupiter, tá? O maior desafio para ela vai estar aqui acima, uma vez que a gente chegar aqui próximo da casa dos 90 cents. Beleza? Então, para mim, faz mais sentido estar investido em outras altcoins do que qualquer altcoin da rede Sol. Beleza? Outra altcoin aqui que a gente pode usar um exemplo também, outro ativo de pouco histórico é a Camino. Ponto positivo é que a Camino ainda tem, no prazo maior, um fundo mais alto aqui, tá? Então, existe a possibilidade de a gente dar continuidade a esse movimento, mas os volumes estão muito mais posicionados, tá? O que a gente teve de informação de maio para cá, me parece uma possível redistribuição para a gente continuar a queda aqui na Camino, tá? Eu não sei se você vem acompanhando os nossos vídeos anteriores, mas eu mencionei que o que houve de maio para cá na maioria esmagadora das altcoins foi um movimento mais bullish, a gente vê características impossíveis. Porém, ao contrário da maioria das altcoins que mostraram características impossíveis, olha o que houve de maio para cá com a Camino. A gente teve um volume de topo, um falso rompimento aqui recente, novamente um volume mal posicionado. Inclusive, talvez seja uma das melhores moedas para estar olhando para shorts se a gente fizer um pequezinho aqui, a Camino. Tá? Então, é outra altcoin da rede Sol que para mim não faz sentido ter investimento. Mais um aqui que eu trouxe para vocês como exemplo é a Drift. Tá? É um ativo de pouco histórico. O ponto positivo dela é que a gente tem muito suporte abaixo, aqui próximo da casa do 0,45, acho que não foi à toa que a gente formou o fundo aqui até então nesses níveis. Outro ponto positivo é que a gente ainda tem fundos mais altos, mas o posicionamento dos volumes não são legais, tá? A gente teve aqui um falso rompimento com bastante volume mal posicionado, dois falsos rompimentos, na verdade. Esse é um movimento não tão interessante, né? Eu acho que eu tenho um bom exemplo no que houve aqui, um falso rompimento com grande volume, deixando pessoas compradas no pior ponto possível. O resultado foi toda essa queda aqui que a gente teve. Agora a gente tem um movimento um pouco parecido com o que houve aqui atrás, acontecendo mais próximo do preço. A gente vê um falso rompimento, deixando pessoas compradas no pior ponto possível, né? O volume mostra isso pra gente, eu tive trocando de mão justamente nessa resistência. Outro falso rompimento aqui no curto prazo, novamente com bastante volume, deixando pessoas compradas no pior ponto possível. Agora uma redefinição de range aí para baixo, tá? Então tá bem feio o cenário da Drift, Camino, Jupiter, enfim, a maioria dos tokens da rede Sol se encontram nesse cenário aí, tá? Eu ainda espero mais upside para esses ativos ao longo dos próximos dias, tá? Solana, espero que a gente venha buscar níveis aqui próximo dos $200, tá? Chegando aqui nesses níveis, aí a gente vai ter que fazer leitura para ver se vai ser só um pullback mais comum, né? Mandando uma correção mais comum em zigue-zague, ou uma correção em flat expandido, onde a gente poderia ver romper os topos aqui. Mas repito, esse é um padrão raro, então eu não acho que faz sentido apostar na Sol, nos ativos da rede Sol, pois a gente tem outras opções que podem entregar o mesmo tanto de valorização da faixa atual que elas podem entregar, ou até muito mais, né? Eu trouxe um desenhozinho aqui para exemplificar para vocês um que eu estou falando, tá? Eu não sei quantas vezes você pretende fazer do seu capital investido da faixa atual investindo em altcoins, tá? Se é 2, 3, 4, 5x, enfim.
O que eu sei é que se você escolher pelo caminho da Solana, né, investir a Solana, uma vez que você vai para esse caminho, você até pode chegar no outro lado, né, e alcançar 2, 3, 4x. Mas a que custo? Qual risco você vai correr para alcançar esses níveis aqui? Na minha visão, escolher o caminho da Solana é um caminho mais arriscado, talvez você não consiga chegar nesse outro lado. Ao contrário, se você escolher outras altcoins, tá? Não uma altcoin aleatória, né? Uma altcoin que mantém uma estrutura impossível. Acho que o próprio Ethereum é uma escolha muito mais legal do que a Sol nessa fase do ciclo. Então, eu acredito que você optando por outra altcoin, uma vez que você decide investir em altcoin, você vai ter um caminho mais fácil aí, que tem as maiores probabilidades de você chegar nesses resultados aqui. Beleza? Então, traders, investidores, essa é a minha visão, tá? Sobre o cenário da Solana, sobre o cenário dos tokens da rede Sol. Deixa aí nos comentários, você vê sentido no que eu tô falando, concorda ou discorda? Se discorda, também deixa a sua opinião aí nos comentários. Quero ver como é que anda a visão de vocês o quanto a isso. Beleza? Se você ainda não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever, dá o like aí se curtiu o conteúdo. E por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixa aí nos comentários. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.